como apaixonado por Jesus Cristo que sou, é saber que um imbecil, que um canalha da igreja, que não é homem de Deus, se existir, para mim existe, ele é homem do diabo. E da tribuna do Senado, o senador Jorge Cajuru disse absurdos. Chega a ser surreal o que ele disse sobre o pastor Silas Malafaia. Eles estão atacando de todas as maneiras aqueles que estavam com Bolsonaro, principalmente o pastor Silas Malafaia, por causa que ele fez a organização do evento, que levou milhões de pessoas à Paulista. Mas isso tem deixado a esquerda desesperada. E olha o que vai dizer o senador. E logo depois, sabe quem vai rebatê-lo? É ele, Eduardo Girão, que vai sair em defesa de pastor Silas Malafaia. Vejam. Ao meu amigo que tanto quero bem, senador Marcos Rogério, eu vou ser bem objetivo. Presidente Plínio, meu amigo e irmão, eu não quero discutir aqui o que aconteceu domingo em São Paulo. Pelo contrário, temos que reconhecer que o ex-presidente Jair Bolsonaro ainda tem muito carinho da população brasileira. Agora, o triste para mim, como ser humano, como apaixonado por Jesus Cristo que sou, é saber que um imbecil, que um canalha da igreja, que não é homem de Deus, se existir, para mim existe, ele é homem do diabo. Olhem que fala grotesca desse senador. Mas o pastor Silas Malafaia tem uma outra visão sobre isso. É medo, vejam. A fala minha na Paulista, eu vou colocar os fatos, eu vou provar o que eu falei com a própria imprensa que hoje está com essa narrativa imbecil de, olha, o Malafaia, ele se excedeu, ele atacou o STF. Isso é uma vergonha, isso é uma bandidagem, isso é uma safadeza. Ficaram apavorados, a esquerda, e com essa imprensa parcial, esquerdopata, ficaram apavorados com um ato sensacional. Ficaram apavorados com a minha fala? Não posso falar a verdade? A verdade agride o mau caráter de vocês? Que vergonha, gente! Falar a verdade nesse país virou ataque. Isso é uma vergonha. Olha, vem. Pode vir Polícia Federal, Receita Federal. Receita Federal sabe da minha renda. Vocês já sabem. Tem meu imposto de renda. Vocês sabem a renda que eu tenho. Vem, pode vir. Eu não preciso tirar dinheiro de igreja para pagar nada. Vocês vão se ferrar nessa e vão ficar desmoralizados. Pode vir. Tá aí, povo brasileiro. Incomodamos o poder. Eles não suportam a liberdade do povo. Essa que é a verdade nua e crua. Sim, mas os senadores saíram em defesa de Silas Malafaia e deram um cala-boca nesse esquerdista. Vejam. Gosto muito do senador Cajuru, tenho uma admiração grande por ele, ele sabe, é um amigo pessoal, mas eu quero discordar, reprovar a fala em relação ao pastor Silas Malafaia, que organizou um evento legítimo, repito, legítimo, e que a gente tem que agradecer. Eu sou espírita, ele é evangélico, tem muitos católicos aqui, mas eu considero o pastor Silas Malafaia um dos brasileiros firmes em propósitos, ideais, valores e princípios, que até hoje o Brasil é reconhecido no mundo inteiro por não ter liberado o aborto, droga, esse tipo de absurdo, por causa de lideranças como a dele, trabalhando no Congresso com muita firmeza e respeito. Agora há pouco, o pastor Silas Malafaia foi aqui, houve uma fala em direção ao pastor Silas Malafaia. Eu vou sair aqui em defesa do pastor Silas Malafaia. Parabéns ao pastor Silas Malafaia, que foi o organizador do evento na Paulista no último dia 25, um grande evento, um evento espetacular. Eu estava lá, eu nunca vi coisa tão grandiosa. O que Malafaia falou? Ordem cronológica das coisas. Discurso absolutamente técnico, discurso com provas, não cometeu ilegalidade, falou da violência, da virulência cometida contra o Estado Democrático de Direito. Faço aqui coro a todas as pessoas que estão, neste momento, se solidarizando ao grande pastor Silas Malafaia, o grande idealizador desta grande manifestação, não apenas dessa, mas a penúltima também.
Pastor Silas Malafaia, usando recursos próprios, mostrando a sua liderança, cativou os brasileiros, convenceu o presidente Bolsonaro e juntos estivemos ali numa manifestação, como eu disse, extremamente ordeira e pacífica. O presidente Bolsonaro falou aquilo que estava dentro do seu coração. Pastor Silas, usando a sua mente prodigiosa, ele, em ordem cronológica, narrou fatos que até os jornalistas devem ter esquecido. E aqui vai também os meus parabéns ao pastor Silas Malafaia, pelo seu empenho, pelo trabalho, pelo patriotismo. Ele nos enobrece e nos enriquece por ter uma convicção que é exatamente o sentimento do brasileiro. Quero citar aqui o pastor Silas Malafaia, que eu quero dar um voto de louvor pela sua postura em assumir o protagonismo da manifestação do dia 25/2, lá na Paulista. Essas foram as falas do pastor Silas Malafaia, que termina: que democracia é essa que o povo está com medo de falar? O supremo poder é do povo. Então, a minha solidariedade aqui ao pastor Silas Malafaia, que só disse a verdade. Mas eu queria dizer ao meu antecessor que ele realmente sempre mostrou muita sensibilidade, bom senso, mas agora eu acho que ele só falou bobagem. Se ele não sabe, os fiéis da igreja do pastor Malafaia ficaram chateados porque não puderam contribuir. Então aquilo foi pago pelo bolso do Silas Malafaia e não teve nada de fiéis ou da igreja de A ou de B. Me dirijo ao povo brasileiro nesta oportunidade, porque hoje, ao longo do dia, neste plenário, alguns parlamentares fizeram uso da tribuna para atacar o meu pastor Silas Malafaia, simplesmente porque ele, no papel de cidadão, de brasileiro que é, liderou a manifestação no domingo com a capacidade de organização fantástica e também assumiu publicamente que financiou os trios elétricos com dinheiro próprio. E tiveram parlamentares aqui que subiram à tribuna para acusá-lo com inverdades, dizendo que era dinheiro da igreja, que era dinheiro dos fiéis, o que não é verdade, e ele já declarou isto publicamente, inclusive emitindo e enviando as notas. Eu devo subir aqui para fazer essa defesa, porque sou membro de sua igreja. Realmente, todos ficaram indignados. Na verdade, é o que disse o pastor Silas Malafaia. Eles estão com medo da fala dele, de todas as verdades, e também da Paulista, que estava cheia, mesmo que a esquerda tente minimizar. E vocês, o que acharam de todas essas declarações e também dele sair em defesa do pastor? Deixa aqui nos comentários. E essa fala absurda de Jorge Cajuru é ou não é de dar nojo? Muito obrigada a todos, até o próximo vídeo.